Antes de o mundo conhecer o nome Serena Williams como sinônimo de poder, superação e excelência, havia apenas uma menina pequena, com tranças coloridas e sorriso contagiante, correndo pelas ruas quentes e agitadas de Compton, na Califórnia. Aquele bairro não era conhecido por quadras de tênis, mas por gangues, violência e pobreza. Para muitas famílias, viver ali significava apenas sobreviver a cada dia, mas na casa dos Williams havia algo diferente, quase impossível de acreditar. Um plano ousado para transformar duas meninas em lendas do esporte. Richard Williams, o patriarca, tinha uma visão que poucos entenderiam. Antes mesmo de Serena nascer, ele escreveu um plano detalhado com dezenas de páginas explicando como criaria as melhores tenistas do mundo. O que parecia delírio para os vizinhos era, para Richard, um propósito de vida. Ele olhava para Serena e Venus e não via apenas crianças, via campeãs em formação. A infância de Serena foi tudo menos comum. Enquanto outras crianças brincavam livremente pelas ruas, Serena acordava antes do nascer do sol, empunhava uma raquete simples e treinava até sentir os músculos queimarem. As quadras públicas de Compton estavam longe de serem ideais, cheias de rachaduras, com redes rasgadas e rodeadas por pichações. Muitas vezes, tiros ecoavam ao fundo, mas Richard permanecia firme, dizendo às filhas que cada treino difícil era um passo rumo à glória. Enquanto meninas brancas de famílias ricas recebiam aulas em clubes exclusivos, Serena e Venus usavam bolas velhas e raquetes desgastadas. Mas Richard repetia sem cessar: não é sobre onde você começa, é sobre para onde você vai. Esse mantra se tornou combustível para Serena. Ela aprendeu a não se preocupar com a falta de recursos, mas a valorizar cada oportunidade de treinar. Desde cedo, a relação com Venus foi fundamental. As duas eram inseparáveis nas quadras e em casa, mas, ao mesmo tempo, havia um fogo interno que fazia Serena querer se destacar. Venus era a irmã mais velha, elegante e disciplinada, um modelo natural. Mas Serena tinha algo diferente, uma fome insaciável de vencer, uma competitividade feroz e um coração que queimava por provar seu valor. Enquanto Venus jogava com técnica impecável, Serena aprendia a usar a força bruta, a velocidade e a coragem para compensar qualquer falta de refinamento técnico. Esse contraste acabaria se tornando a marca registrada das irmãs, e o segredo para dominarem o tênis mundial. A mãe, Horacene Price, também teve papel decisivo. Enquanto Richard moldava a técnica, Horacene moldava o caráter. Ela ensinava as filhas a serem humildes, disciplinadas e gratas, mesmo quando todos duvidavam delas. Para Serena, essas lições foram essenciais. Manter a cabeça erguida diante do preconceito, suportar críticas injustas e nunca desistir, mesmo quando parecia impossível. As pessoas zombavam do projeto dos Williams. Alguns vizinhos riam ao ver Richard gritando instruções e treinando as filhas como se fossem atletas profissionais. Outros diziam que meninas negras jamais seriam aceitas no circuito de tênis de elite, um esporte historicamente dominado por famílias ricas e brancas. Mas Richard não se deixava abalar, e Serena aprendeu a mesma lição: transformar cada dúvida em combustível para ir mais longe. Quando começaram a competir em torneios juvenis, Serena e Venus chamaram atenção imediatamente. Não apenas venciam, mas jogavam com uma intensidade incomum para meninas tão jovens. Serena, especialmente, demonstrava um olhar firme, uma confiança inabalável e uma garra que intimidava adversárias muito mais velhas. Era como se ela dissesse silenciosamente, a cada pancada na bola: eu pertenço a este lugar, e vou provar para todos vocês. Esse período de formação não apenas construiu o atleta, mas forjou a mulher. Serena aprendeu que a vida não seria justa, mas que fé, trabalho árduo e perseverança podem abrir qualquer porta. Aprendeu a enfrentar não apenas as adversárias na quadra, mas também os olhares preconceituosos, as críticas da mídia e o peso de carregar o sonho de toda uma família. A trajetória de Serena Williams não começou com holofotes nem com quadras perfeitas. Tudo teve início em Compton, um bairro marcado pela violência, onde ela e sua irmã Venus treinavam em quadras gastas sob o sol da Califórnia. O pai, Richard Williams, acreditava que suas filhas não apenas jogariam tênis, mas mudariam para sempre a história do esporte. Enquanto outras crianças brincavam, Serena passava horas batendo bolas velhas, obedecendo ao rigor do pai e alimentando uma ambição silenciosa. Em 1995, com apenas 14 anos, Serena entrou no circuito profissional. Sem luxo, sem facilidades, enfrentando derrotas e críticas. Enquanto Venus chamava mais atenção no início, Serena observava tudo com atenção, estudando cada adversária, desenvolvendo força mental.
Richard restringia a participação das filhas em torneios para protegê-las do excesso de pressão. Muitos chamaram isso de loucura, mas ele dizia que não treinava jogadoras para serem boas e sim campeãs destinadas a marcar época. 4 anos depois, essa estratégia mostrou resultado. Em 1999, Serena chegou ao US Open como uma jovem promissora e saiu de lá como campeã. Com apenas 17 anos, derrotou Martina Hingis, número 1 do mundo, em sets diretos. Tornou-se a primeira mulher negra a conquistar um Grand Slam na era aberta desde Althea Gibson. Ao erguer o troféu, Serena não comemorou apenas uma vitória. Com aquele sorriso confiante, avisava ao mundo que aquilo era apenas o começo. Nos anos seguintes, Serena e Venus passaram a se enfrentar em finais importantes. Para o público, era um espetáculo fascinante. Para elas, um dilema emocional. A mídia explorava as rivalidades, criava histórias de bastidores e sugeria que os jogos eram combinados, mas em casa os pais reforçavam que a família estava acima de qualquer troféu. Venus brilhou primeiro, conquistou Wimbledon e assumiu o topo do ranking, mas Serena treinava sem fazer barulho. Ela não queria apenas vencer partidas, queria dominar o tênis como nenhuma outra mulher havia feito. Enquanto acumulava vitórias, Serena enfrentava barreiras invisíveis. A mídia insistia em dizer que ela e Venus eram apenas fortes fisicamente, ignorando a técnica refinada e a inteligência tática. Em Indian Wells, no ano de 2001, a hostilidade do público ficou evidente. Após Venus desistir de uma semifinal, torcedores acusaram a família de manipulação. Na final, Serena foi vaiada do início ao fim, mesmo vencendo o título. Saiu chorando, prometendo a si mesma que nunca seria definida pelos preconceitos ou pela injustiça dos outros. Entre 2002 e 2003, Serena atingiu um nível de excelência impressionante. Venceu Roland Garros, Wimbledon, US Open e Australian Open consecutivamente, derrotando Venus em 3 dessas finais. Foi chamada de Serena Slam. Tornou-se número 1 do mundo pela primeira vez. Seu jogo era uma combinação única: saque poderoso, força física absurda, agilidade incomum, precisão milimétrica e uma mente preparada para suportar qualquer pressão. Richard dizia que suas filhas não jogavam para vencer por pouco, mas para dominar completamente. Mas mesmo as maiores campeãs enfrentam quedas. Em 2003, após conquistar novos títulos, Serena passou por cirurgia no joelho. Pouco depois, sofreu um golpe pessoal devastador. Sua meia-irmã Yetunde Price foi assassinada. Serena se afastou das quadras, perdeu ritmo e confiança. De 2004 a 2006, as lesões se tornaram frequentes e a mídia questionava se sua era havia terminado. O ranking despencou, e muitos diziam que ela nunca mais voltaria ao topo. Porém, nos bastidores, Serena continuava treinando. Mesmo fora de forma e desacreditada, mantinha a chama acesa. Ela sabia que ainda tinha muito para conquistar. Em 2007, voltou ao Australian Open sem ser cabeça de chave. A crítica dizia que ela estava lenta e sem preparo. Mas jogo após jogo calou os especialistas. Na final, atropelou Maria Sharapova por 6-1, 6-2. Não era apenas um título, era um grito para o mundo. Serena estava de volta. Essa fase encerra o primeiro grande arco da carreira de Serena. A menina de Compton se tornou campeã mundial, enfrentou preconceito, suportou tragédias pessoais, lidou com lesões, caiu no ranking e se reergueu com uma vitória incontestável. Serena não era apenas uma jogadora de tênis. Era um símbolo de força, resiliência e superação. Estava pronta para a consagração definitiva. O mundo, talvez, ainda não estivesse preparado para o que viria. A partir de 2008, Serena Williams entra em uma fase de sua carreira que muitos consideram o auge absoluto não apenas pelo número de títulos conquistados, mas pela forma com que ela dominou o circuito do tênis feminino em um nível raramente visto na história do esporte, um período marcado por força técnica apurada, mentalidade inquebrantável e um legado que crescia a cada torneio, a cada partida, a cada vitória que parecia inevitável porque Serena não apenas jogava tênis, ela redefinia a maneira de jogar tênis. Quando o ano de 2008 começou, muitos especialistas questionavam se Serena conseguiria voltar ao topo após algumas temporadas inconsistentes marcadas por lesões e resultados abaixo do esperado, mas a resposta veio rapidamente com títulos expressivos em torneios de Grand Slam e uma sequência de performances dominantes que mostraram que a atleta havia alcançado um novo nível físico e mental. Mais maduro, mais estratégico, mais implacável, ela não apenas vencia mas esmagava adversárias com um jogo agressivo e ao mesmo tempo inteligente, capaz de alternar força e precisão com uma leitura de quadra quase perfeita.
Esse período ficou marcado pelo fortalecimento de sua parceria com sua irmã Venus, não apenas como família mas também como referência de inspiração mútua. Serena tinha ao seu lado alguém que conhecia profundamente os desafios do circuito e que também estava vivendo seu próprio renascimento no esporte. Juntas elas conquistaram títulos de duplas e dividiram momentos históricos que mostravam que a rivalidade saudável entre irmãs era apenas um reflexo da competitividade e da grandeza das duas. Mas, na hora das decisões, Serena frequentemente encontrava algo a mais dentro de si, uma faísca, uma chama, que a fazia prevalecer mesmo diante das melhores jogadoras do mundo. Entre 2009 e 2010, Serena reconquista o posto de número 1 do mundo e adiciona mais títulos de Grand Slam à sua coleção, mostrando que a pressão não a afetava, pelo contrário, parecia alimentá-la. Cada vez que alguém duvidava dela, Serena respondia com vitórias retumbantes, finais vencidas em sets diretos e performances que beiravam a perfeição. Wimbledon e o Australian Open tornaram-se palcos favoritos onde Serena demonstrava não apenas sua potência nos saques e golpes de base, mas também um jogo de rede eficiente e uma movimentação surpreendente para alguém de sua estatura e força, características que a diferenciavam de qualquer outra tenista. Mas não foi apenas uma década de conquistas fáceis. Em 2010, uma séria lesão no pé e complicações de saúde, incluindo embolias pulmonares, quase colocaram sua carreira em risco. Muitos chegaram a especular se Serena conseguiria voltar ao circuito e manter o mesmo nível competitivo. No entanto, a partir de 2012, o mundo testemunha uma das maiores voltas por cima da história do esporte. Sob a orientação do treinador Patrick Mouratoglou, Serena refina ainda mais seu jogo, melhora a consistência nos rallies, aprimora o condicionamento físico e principalmente adota uma mentalidade inquebrantável, transformando cada partida em uma batalha pessoal contra qualquer sombra de dúvida ou limitação. De 2012 a 2015, Serena vive um domínio quase absoluto no tênis feminino, conquistando 8 títulos de Grand Slam nesse intervalo e completando o chamado Serena Slam ao vencer 4 Majors consecutivos entre 2014 e 2015. O circuito inteiro parecia girar em torno de suas performances e cada torneio que ela disputava tornava-se um evento global. O público sabia que estava vendo história ser escrita diante de seus olhos. Serena jogava sob holofotes intensos, mas em vez de sentir pressão, ela transformava essa tensão em combustível para entregar atuações memoráveis, partidas épicas que muitas vezes eram decididas em pontos cruciais nos quais a americana mostrava nervos de aço e uma confiança inabalável. Durante esse período, Serena não apenas venceu troféus, mas consolidou-se como um ícone cultural. Sua imagem transcendia as quadras. Ela se tornou referência para jovens atletas em todo o mundo que viam nela não apenas uma campeã, mas um exemplo de superação, determinação e autenticidade. Serena não tinha medo de se expressar dentro e fora de quadra. Fosse para celebrar vitórias com intensidade ou para denunciar desigualdades de gênero e raciais no esporte, cada declaração e cada gesto reforçavam que ela não era apenas uma atleta, mas uma voz poderosa que ecoava além das linhas brancas do tênis. As rivalidades dessa fase também ajudaram a engrandecer sua trajetória. Confrontos com Maria Sharapova, Vitória Azarenka, Caroline Wozniacki e outras estrelas do circuito se tornaram capítulos emocionantes de uma narrativa esportiva que parecia escrita para inspirar gerações futuras. Serena venceu quase todas essas batalhas importantes, mostrando que sua força não estava apenas na potência física, mas na capacidade de se reinventar durante os jogos, ajustar estratégias em tempo real e nunca desistir de um ponto sequer até que o último golpe fosse desferido. De 2016 a 2017, Serena manteve o nível altíssimo mesmo já ultrapassando os 30 anos de idade, uma marca que para muitos atletas significaria declínio. Mas não para ela, que seguia vencendo títulos importantes e ampliando seu legado com o histórico 23º Grand Slam conquistado no Australian Open de 2017, superando a marca de Steffi Graf na era aberta, um feito monumental que simbolizava não apenas sua longevidade e talento incomparável, mas também sua capacidade de enfrentar desafios pessoais. Físico sem perder a competitividade. Esse título teve sabor especial porque Serena o conquistou grávida de algumas semanas, um fato revelado posteriormente que deixou o mundo inteiro admirado com sua força e resiliência. Ao final desse período entre 2008 e 2017, Serena Williams já não era apenas uma campeã, mas uma lenda viva do esporte. Sua carreira mostrava que o auge não é apenas sobre acumular troféus, mas sobre deixar uma marca indelével no coração dos fãs e na história do tênis. Ela não apenas dominou as adversárias, mas elevou o nível do jogo feminino para patamares que pareciam inalcançáveis antes dela. Cada vitória, cada recorde, cada discurso pós-partida reforçava que estávamos diante de alguém que transcendeu o próprio esporte e se tornou uma inspiração universal. Com esse ciclo de conquistas e desafios superados, a narrativa agora se encaminhava para a reta final de sua carreira, uma fase na qual Serena passaria a lidar não apenas com adversárias jovens e talentosas, mas também com as transformações naturais do corpo e da mente de uma atleta que por 2 décadas viveu sob intensa pressão.
Porém, mesmo se aproximando do fim de sua trajetória competitiva, ela continuava sendo a referência máxima do tênis feminino e um exemplo de que a verdadeira grandeza está em continuar evoluindo mesmo quando todos já reconhecem sua superioridade. A fase que se seguiu ao auge de Serena Williams, depois de conquistar quase tudo que se podia no mundo do tênis, revelou-se talvez a mais complexa e transformadora de sua vida. Enquanto muitos a viam como uma atleta quase invencível, Serena se deparava com desafios que não estavam em quadra, mas profundamente ligados ao seu corpo, à sua mente e ao equilíbrio de sua vida pessoal. Lesões que antes pareciam contornáveis começaram a se tornar mais persistentes, testando sua paciência, cuidado e capacidade de adaptação. O físico, que por décadas fora sua principal arma e aliado, exigia atenção constante, recuperação meticulosa e estratégias de preservação, lembrando-lhe que mesmo as maiores campeãs não estão imunes aos limites naturais do corpo humano. Cada treino tornou-se um delicado ato de precisão, cada partida uma negociação entre desejo, habilidade e resistência, e cada movimento precisava ser calculado, não apenas para vencer, mas para preservar a integridade de uma carreira construída com tanto esforço. Em meio a esse cenário de desafios físicos, a maternidade trouxe uma nova dimensão à sua vida. Serena deu à luz sua filha, Alexis Olímpia, e com isso entrou em uma experiência transformadora de amor, cuidado e responsabilidade, que alteraria para sempre sua perspectiva sobre conquistas, prioridades e propósito. O período pós-parto trouxe complicações médicas sérias, incluindo risco de trombose e uma recuperação física mais lenta que o esperado, forçando-a a lidar com a frustração de ter seu corpo temporariamente limitado. Mas a maternidade também trouxe uma força inédita, uma motivação que transcendia medalhas, troféus e rankings, inspirando-a a retornar às quadras não apenas como atleta, mas como exemplo de coragem, resiliência e determinação. Cada treino passou a ser um diálogo silencioso entre sua experiência como campeã e a nova responsabilidade de ser mãe, mostrando que a verdadeira força não se mede apenas pelo desempenho esportivo, mas pela capacidade de superar desafios e reconstruir-se a cada dia. O retorno às quadras não foi simples nem imediato. Serena enfrentou derrotas inesperadas e adversárias que, enquanto ela se readaptava ao ritmo competitivo, testavam cada aspecto de sua habilidade e resistência. Mas, ao mesmo tempo, cada vitória conquistada após o retorno teve um sabor especial, pois não se tratava apenas de dominar o jogo, mas de afirmar sua própria existência, sua capacidade de equilibrar maternidade, carreira e vida pessoal. Jogos memoráveis, como os Grand Slams disputados com intensidade após o parto, mostraram que a determinação de Serena ia além do físico. Era uma força mental e emocional que transcende os limites do corpo, uma prova de que a grandeza de uma atleta não se resume apenas a títulos, mas a coragem de se reerguer e continuar em frente, independentemente das adversidades. Paralelamente às demandas físicas e emocionais, Serena precisou navegar pelo olhar público, que observava cada detalhe de sua vida. Como mulher negra, mãe, atleta e figura pública, ela enfrentava expectativas muitas vezes irreais, críticas constantes e comparações desfavoráveis. No entanto, Serena transformou cada desafio externo em combustível para seu próprio crescimento, demonstrando maturidade emocional ao lidar com comentários críticos e pressão social sem perder sua essência. A resiliência, nesse momento, tornou-se mais do que uma qualidade esportiva. Tornou-se uma filosofia de vida, um modo de enfrentar dificuldades com coragem e confiança, mantendo sempre a autenticidade de sua trajetória. A maternidade também impactou sua abordagem ao esporte. Serena passou a valorizar mais a estratégia, a inteligência emocional e a técnica do que a pura força física. Cada treino era planejado com cuidado, cada torneio escolhido com atenção às necessidades do corpo e à saúde mental. Aprendeu a ouvir sinais de fadiga, a reconhecer limites e a valorizar a recuperação tanto quanto a performance, mostrando ao mundo que a excelência não é apenas sobre habilidade inata, mas sobre sabedoria, disciplina e autoconhecimento. Esse equilíbrio entre corpo e mente se tornou um marco de sua maturidade, evidenciando que a verdadeira força de uma campeã está tanto na habilidade de vencer quanto na capacidade de se reinventar, de adaptar-se às mudanças e de perseverar mesmo diante de limitações. Além das quadras, Serena expandiu sua atuação para áreas sociais, empresariais e culturais, tornando-se referência em empoderamento feminino e igualdade racial. Criou sua própria linha de roupas, envolveu-se em campanhas de conscientização sobre direitos das mulheres e de minorias e utilizou sua influência para inspirar jovens a acreditar em seu potencial, independentemente das barreiras que enfrentam. Cada ação fora das quadras refletia sua consciência de que o legado de uma pessoa não se mede apenas por conquistas esportivas, mas pela capacidade de impactar vidas, abrir portas e transformar desafios pessoais em inspiração coletiva. A redefinição de metas, nesse contexto,
não significava abandonar ambições, mas expandi-las, transformando vitórias individuais em oportunidades de crescimento para outros. A recuperação pós-parto, combinada com o retorno às competições de alto nível, transformou Serena em um ícone de superação global. A cada vitória conquistada, não importava se em torneios menores ou em finais de Grand Slam, ela reafirmava que a grandeza não se limita ao talento, mas envolve resiliência, disciplina e autenticidade. Cada movimento na quadra refletia a história de uma mulher que aprendeu a equilibrar múltiplos papéis, a enfrentar adversidades internas e externas e a transformar cada obstáculo em oportunidade de evolução. A maternidade trouxe à sua trajetória uma dimensão de profundidade emocional que se refletia em cada gesto, em cada decisão, e que reforçava a ideia de que a verdadeira vitória não é apenas conquistar títulos, mas manter-se íntegra e fiel aos próprios valores em todas as circunstâncias da vida. Nesse período, lesões continuaram a desafiar Serena, mas também revelaram sua capacidade de adaptação e perseverança. Cada tratamento, cada fisioterapia, cada sessão de recuperação física tornou-se um exercício de paciência e autoconhecimento. Ela passou a compreender melhor seu corpo, a respeitar limites e a valorizar cada pequena conquista como parte de uma jornada maior, aprendendo que a grandeza não é apenas sobre intensidade ou velocidade, mas sobre constância, equilíbrio e resiliência. O corpo que outrora parecia invencível passou a ser entendido como aliado que exigia cuidado, respeito e atenção contínua, e Serena soube transformar essa realidade em fonte de força e aprendizado. Ao mesmo tempo, Serena continuava a inspirar fora das quadras. Seus discursos, entrevistas e aparições públicas refletiam a consciência de que sua história podia servir como guia e motivação para outras mulheres, atletas ou não, que enfrentam múltiplas responsabilidades, preconceitos e limitações. Cada palavra, cada gesto transmitia a mensagem de que é possível enfrentar desafios aparentemente insuperáveis e sair mais forte do outro lado, não apenas por talento ou sorte, mas por resiliência, coragem e compromisso consigo mesmo. Sua influência transcendeu o esporte, tornando-se um modelo de liderança feminina, força emocional e autenticidade, mostrando que a verdadeira vitória está na capacidade de inspirar e empoderar outros, enquanto se mantém fiel à própria essência. Durante essa fase, Serena também se tornou mais reflexiva sobre o legado que desejava deixar para sua filha e para futuras gerações. Cada torneio, cada treino e cada iniciativa fora das quadras passaram a ser guiados por um propósito maior: mostrar que a grandeza é construída com esforço, consistência, coragem e integridade, e que os desafios, longe de serem obstáculos, são oportunidades para aprendizado e crescimento. Ela entendeu que vencer não significa apenas superar adversários, mas também superar medos, limitações e expectativas externas, e que a verdadeira força de uma mulher se revela na capacidade de equilibrar paixão, disciplina e humanidade. Essa etapa da vida de Serena Williams é marcada por resiliência diante de lesões persistentes, coragem no retorno às quadras após a maternidade, e sabedoria na redefinição de metas pessoais e profissionais. É uma narrativa que combina intensidade emocional, transformação pessoal e inspiração coletiva, mostrando que mesmo as maiores campeãs enfrentam desafios internos e externos, e que a verdadeira vitória reside na capacidade de se manter íntegra, resiliente e influente, independentemente das circunstâncias. Serena não apenas sobreviveu a essa fase complexa, ela transformou em um capítulo de fortalecimento e renovação, consolidando sua posição como ícone global e exemplo de superação para todas as mulheres que a acompanham e admiram. Ela nos ensina que a grandeza não está apenas nos títulos ou medalhas, mas na coragem de enfrentar adversidades, na capacidade de se reinventar e na determinação de manter a própria essência viva em todos os momentos da vida. Cada saque, cada vitória, cada gesto de Serena Williams nesse período reflete a força de uma mulher que soube transformar vulnerabilidade em poder, desafios em aprendizado e limites em novas possibilidades, mostrando que a verdadeira medida de uma campeã vai muito além da quadra e se estende a cada aspecto de sua vida, inspirando gerações a acreditar na força que reside dentro de si mesmas. Quando Serena Williams entra na reta final de sua carreira, a história deixa de ser apenas sobre vitórias dentro de quadra e se torna uma lição de vida para todos que têm sonhos grandes demais para caber no medo, pois cada partida a partir de 2018 já não é apenas sobre troféus, mas sobre provar que não existe idade, limite ou circunstância capaz de deter quem decide continuar lutando. E esse é o ponto onde a trajetória dela toca não apenas fãs de tênis, mas qualquer pessoa que algum dia já duvidou de si mesma. Serena volta das complicações da gravidez não apenas como atleta, mas como mãe, empresária e ícone cultural, enfrentando jovens adversárias famintas por glória, e ainda assim ela chega a finais de Grand Slam em Wimbledon e no US Open, mostrando que a chama competitiva nunca se apagou, mostrando que não é o corpo perfeito ou a ausência de dificuldades que faz um campeão. É a mente treinada para não desistir quando todos pensam que acabou,
É a coragem de entrar em quadra sabendo que pode perder, mas escolhendo lutar assim mesmo. E isso é uma mensagem para você que assiste agora. Não importa quão grandes sejam os obstáculos, você não precisa estar no auge para continuar sendo grandioso. Cada passo de Serena fora das quadras também grita inspiração, porque ela usou sua voz para defender igualdade, para quebrar barreiras de gênero e raça, para mostrar que sucesso verdadeiro não é apenas pessoal mas coletivo, e isso convida você a olhar para sua própria vida e perguntar: onde eu posso ser mais corajoso, onde posso usar minha força não apenas para vencer mas para servir, para abrir portas que outros pensam estar fechadas. Mesmo quando não conquistava mais todos os títulos, Serena conquistava algo maior, o respeito universal, porque mostrou que a grandeza não está apenas no topo mas na jornada inteira, está em recomeçar tantas vezes quanto for necessário, está em mostrar ao mundo que você não é definido pelos tropeços mas pela disposição de se levantar. E isso te chama para olhar para cada dificuldade que você enfrenta não como uma barreira intransponível mas como a quadra onde você vai treinar sua alma para vencer. De 2018 até sua despedida oficial do circuito em 2022, Serena mostrou ao mundo que o verdadeiro auge não é um ano específico ou um recorde quebrado, é viver de acordo com o propósito pelo qual você nasceu, é usar seus dons ao máximo e não se arrepender de ter segurado nada. E agora a pergunta que fica para quem ouve sua história é simples. Você tem segurado algo dentro de você, um talento, uma ideia, uma paixão, esperando o momento perfeito? O legado de Serena grita que não existe momento perfeito, existe decisão, existe ação, existe coragem de dar o primeiro passo mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo sem garantias. Seja você um estudante, um trabalhador, um empreendedor, um atleta, não importa. A história de Serena não é apenas sobre tênis, é sobre enfrentar a vida com raiva santa contra a mediocridade, é sobre exigir mais de si mesmo porque você sabe que nasceu para mais. É sobre persistir quando ninguém mais acredita porque você sabe que Deus não colocou um sonho em você para que ele morresse antes de nascer. Agora é sua vez de entrar na quadra. Não com raquete na mão mas com a arma que você tem, com a sua voz, com seu talento, com a sua ideia, com a sua fé. Porque se Serena conseguiu levantar troféus mesmo quando todos disseram que ela estava acabada, você também pode levantar sua vitória mesmo quando todos dizem que é impossível. A diferença é que você não pode esperar a torcida gritar seu nome. Você precisa decidir ser o seu próprio incentivo, o seu próprio combustível. Você precisa jogar cada ponto da sua vida como se fosse match point. Porque é assim que campeões nascem e é assim que legados são construídos.